Glória seja dada ao nome do Eterno. Família, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito feliz em estar aqui essa noite, conhecendo aqui mais uma parte do povo que vai morar no céu. Isso aí, esse glória a Deus era para ser mais forte, porque nós vamos morar no céu. Deus a todos abençoe. Amados, me chamo Gesana Barcelos, sou membro da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo, pastoreada pelo pastor Adilson Henrique dos Santos, meu pastor, meu líder espiritual. Estou aqui sob a bênção dele. Quero agradecer a Deus o convite, o carinho, a confiabilidade para que aqui nós estivéssemos. Pastor Jones, Deus abençoe a sua vida, esse ministério. É tão bom quando nós chegamos num ambiente e nós sentimos a presença de Deus de uma forma assim tão leve, né? Coisa boa. É porque nós entendemos que num ambiente como esse, o Espírito Santo ele tem liberdade para trabalhar. E eu tenho certeza que isso não é um ajuntamento de crente. Isso aqui é uma reunião de santos. E aonde tem santos reunidos, tem oferta no altar. E eu creio que esta noite, à medida que você entregar, você vai receber também. Estou acompanhada da Evelyn, minha amiga, que tem sido o canal, ela que dirige. Eu sempre falo a mesma frase, ela tem a carinha de criança, mas a habilitada é ela. Ela que tem me levado dentro desse estado e fora dele, fazendo a obra do Senhor. Feliz em ver aqui a Thaís, feliz em ver o Felipe, Deus abençoe, e tantos outros amigos. Abra comigo a sua Bíblia, queridos. Livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler capítulo 9. Há uma palavra que o Senhor tem dividido ao nosso coração neste tempo. Quero eu compartilhar. Estamos num congresso de mulheres, coisa muito boa. Meu pastor, ele diz assim, pastor Jones, quer pensar, chama os homens. Quer realizar, é ela que falou. Não é desse jeito? E eu acrescento, eu digo assim, aí você dá R$50, elas fazem essa festa toda e ainda trazem o troco. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns versículos, a saber, começaremos lendo a partir do versículo de número 36. Capítulo 9, verso de número 36. Se você encontrou, diga amém. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu, naqueles dias, que ela ficou enferma e morreu. E, tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando ele chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam de pé, chorando, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas havia feito quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isso foi conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Você dá glória pela leitura?
Antes de você voltar ao teu assento, olha essa pessoa linda que está do teu lado. Olha nos olhos dela. Libera um sorriso 9h15 para ela. Só serve se for 9h15. Diz para ele ou para ela: sem você eu não sou completo no corpo de Cristo. E senta dando glória a Deus. Aleluia. Deus está na casa, querido. Sim, é bom ter um tangedor. Deixa Deus te usar, pastor. Um pastor multifuncional, né, gente? Coisa boa, né? Todo lugar tivesse assim, né? Que aí ele dirige, ele toca, ele prega, coisa muito boa. Olha aqui para mim, queridos, me prestem uns minutinhos da sua atenção. Eu não vou te cansar, eu te prometo. Eu estou muito à vontade aqui. Estamos diante de um texto e esse texto, ele tem me confrontado muito nesse tempo, sabe? E embora nós estejamos hoje num congresso aqui que é alusivo, né? Congresso dirigido pelas mulheres. Coisa boa é a igreja que tem mulheres, porque Jesus, ele valorizou as mulheres no seu ministério. E como valorizou? Eu quando olho para o ministério de Jesus, eu compreendo que o ministério de Jesus não teria a dimensão que teve. E eu não estou falando isso porque Jesus não faria do seu ministério uma dimensão. Pelo contrário, o propósito que ele veio, ele estabeleceu e ele cumpriu. Mas, humanamente falando, terrenamente falando, Jesus, ele teve uma proporção maior do seu ministério, porque ele chamou os homens para o acompanhar. Os homens abriram mão de suas profissões. Você sabe que foi assim. Os filhos de Zebedeu, né? João, Tiago, os filhos de Simão, né? Que foi Pedro, André e tantos outros, abriram mão. Levi, que era um cobrador de impostos, que foi chamado de Mateus, e outros. Mas quem sustentava em oração e quem sustentava com suas rendas eram as mulheres. Eu não sei se você conseguiu compreender isso, porque eu tinha dado um glória aí no teu lugar. As mulheres foram pilares no ministério de Jesus. Só para você melhorar o teu glória, quando, por exemplo, os evangelistas vão escrever acerca da genealogia de Jesus, você vai observar que quando João, por exemplo, quando Marcos, Lucas detalham um pouquinho acerca da genealogia, eles vão trazer a genealogia de uma forma paterna, porque nós sabemos que inclusive a herança, quando ela era passada de pai para filho. Mas Mateus, ele faz diferente. Na genealogia de Jesus, ele destaca 5 mulheres. E ele vai colocar o nome delas lá na genealogia. E isso aqui mexe muito comigo, porque não tem como fugir. Até porque as mulheres geravam, né? E geram. Por isso que as mulheres, elas são tão perseguidas hoje, né? São como um grande alvo ao ataque do nosso adversário. Mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem escolhido mulheres e tem levantado mulheres fortes nesse tempo. E eu não estou aqui levantando bandeira de movimento feminista, porque a gente nem precisa disso, porque se o nosso Jesus nos valoriza, isso já é tudo. Mas só para você dar um glória, olha a genealogia de Jesus. Tem uma mulher por nome Tamar, que foi injustiçada, gente. A injustiça que Tamar recebeu é que quando ela perde o seu marido, o seu cunhado tinha que suscitar descendência nela, mas ele não faz. E ela fica aguardando, debaixo de uma mentira, de uma promessa que não era uma promessa. Mas aí ela se faz de prostituta, se assenta à porta da cidade, e quando seu sogro passa a ajudar, ele vai tão famigerado para aquele momento de relação íntima, que ele nem tinha dinheiro para pagar. Só para você entender isso aqui. Ele foi com tanta sede ao pote que ele esqueceu do valor. Aí ela diz: me dá o que você tem na mão. Aí ele deu um penhor. Alguém chega para ele tempo depois e diz: sabe, Tamar, tua nora está grávida. Ele falou: eu vou matá-la. Aí ela diz assim: do homem a quem pertence isso aqui? É que eu estou grávida. Sabe o que ele disse? Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Ele disse: tu és mais justa do que eu. Aleluia. Essa mulher está na genealogia de Jesus. Eu, quando olho a genealogia de Jesus, eu vejo uma mulher por nome Ruth. Essa então não poderia, porque Ruth era de uma outra linhagem, era moabita. Moabe tinha uma tradição de idolatria a deuses pagãos. E Moabe, a cultura em Moabe é que cabeça em casa era a mulher, não era o homem.
desconstruindo tudo aquilo que o Senhor Deus havia falado. E quando Noemi vê que seus filhos morreram numa terra distante de Belém, ela fala para suas duas noras, Orfa e Ruth: volta, minhas filhas, para as suas mães. Ela fala isso. Orfa beija e vai, porque melhor alguém que beija e se despede do que alguém que fica na falsidade. Mas aí Ruth disse assim: eu não posso ir, porque o que tenho contigo é uma aliança do céu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu pousares eu pousarei, e aonde você for sepultada, ali eu também serei. E é tão lindo que quando Ruth entra com Noemi em Belém, gente, é ela que vai trabalhar, porque sua sogra está em depressão. E eu gosto de Deus, sabe por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém para honrar quem foi fiel. Tinha melhorado, glória a ele. E aí vem quem? Vem Boaz e diz: quem é aquela moça? Aí sabe o que o texto diz? Não é ex-nora. Diz assim, ó, é a nora de Noemi. Mas o filho já tinha morrido. Mas a aliança que é feita no céu não se quebra na terra. Ela está na genealogia de Jesus também. Tem uma outra mulher, essa aqui. Eu sempre falo, pastor, que nesse versículo Mateus está transliterando para nós um inquérito policial. Porque ele vai dizer assim, ó, aquela que era mulher de Urias, que Davi a tomou por mulher. Não cita o nome de Betseba. Eu falo que Betseba talvez era da mulher que a gente nem queria por perto, porque ela seria um risco para muitas famílias. E é interessante dizer que ali, nesse versículo, tem a motivação do crime, tem o assassino e tem a vítima, num versículo. Mas essa mulher, Deus diz: eu vou mudar a história, porque da linhagem dela virá o Salvador. Só para você melhorar o teu glória. Tem uma outra mulher, Raabe. Todas as vezes que você lê o capítulo de 2 a 6 de Josué, você vai ver que o nome Raabe, ele praticamente não é citado. O que se cita é prostituta. Prostituta. A prostituta. A prostituta. Início do ministério de Josué, o que Josué faz? Manda 2 espias, 2 diáconos, e diz assim: vai vigiar a terra. Onde eles ficam abrigados? Na casa de uma prostituta. Você imagina o rebuliço que não ia dar se fosse hoje? Iam dizer: o pastor tá maluco, mandou 2 diáconos para a casa de uma prostituta. Só que ali, aquela mulher, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E isso mexe comigo, porque quando ela olha para os espias, ela diz para os espias assim, ó: eu tenho ouvido acerca do que o vosso Deus tem feito. Aí parece que eu vejo os espias dizendo: mas a partir de hoje você só não vai ouvir, você vai viver também. Aí olha que lindo. Ela dá guarida. E quando o rei de Jericó desconfia e sabe que ali haviam 2 espias, ela diz assim: foge para as montanhas, fica lá por 3 dias. Quando você olha o texto, está no texto, meu pastor, que eles desceram amarrado numa corda. E ele pega aquela corda e devolve a ela. Só que quando você vê o texto, depois você pesquisa em casa, eles descem numa corda. A mesma corda eles devolvem para ela. Só que o texto já não vai dizer corda, vai dizer assim, ó: amarra esse cordão. Olha lá o texto depois. Eles desceram numa corda, mas quando eles devolvem, eles dizem cordão. Aí a gente diz: é a mesma coisa. Não é não. Porque corda é corda, cordão é cordão. Só que quando eu fui estudar um pouquinho, eu descobri que cordão no original significa esperança. Você não pegou, mas eu vou repetir. Cordão no original foi traduzido como esperança. É eles dizendo: amarra essa esperança lá. E a esperança é vermelha, cor de escarlate. Aleluia. E eu gosto porque eu imagino alguém perguntando para Raabe: o que é aquilo vermelho amarrado na janela? Ela diz: é minha esperança. Aleluia. Porque enquanto para o mundo a esperança é a última que morre, a nossa morreu, ressuscitou ao 3º dia, está vivo aqui hoje entre nós. Eu sinto ele. Sabe essa Raabe? Aonde ela está? Mateus diz: está na genealogia do mestre.
Você não entendeu, gente? Tá vendo os tipos de mulheres? Aí tem uma que a gente diz, é a melhorzinha, Maria. É? Vai pensando. Porque embora escolhida e agraciada, tá cheia de dúvida. Quando Gabriel diz para ela assim, ó, tu vai gerar. Eu? Impossível. Como se dará isso? Aí Gabriel vai dar uma resposta. Como se dará? Não tem a ver contigo, tem a ver com ele. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí Gabriel vai confirmar algo, que isso aqui é o que mais mexe comigo. Capítulo 1 de Lucas, verso 37. Porque um pouquinho antes ele diz assim, sabe Isabel, tua prima? Eu imagino esse diálogo. Aí ela dizendo, sim, aquela idosa, ela também está grávida. Oi? É, porque também é obra do Espírito lá. Mas como? Aí ele diz para ela, haveria pois alguma coisa impossível para Deus? A pergunta de Deus para a tua vida é hoje, existe alguma coisa impossível que Ele não possa fazer? Então melhora o teu glória essa noite, aleluia. Porque quando eu olho a Bíblia, eu vejo Deus usando mulheres, gente. E eu citei aqui algumas, só para você deixar o seu coração aí bem aquecido, de que Deus, Ele não faz acepção. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que as escolhas de Deus não são escolhas aleatórias. Deus não escolhe segundo o critério e a ótica humana. E quando Lucas escreve esse livro, Atos dos Apóstolos, porque é Lucas quem escreve esse livro, eu acredito que Lucas não imaginava o que o Espírito Santo ia fazer. Porque às vezes nos são dadas algumas incumbências no presente que a gente não tem noção do que aquilo vai fazer e alcançar no futuro. Às vezes a gente canta e não consegue imaginar que o nosso louvor, ele não está aqui preso dentro de quatro paredes. Ele está chegando no trono, mas ele também está alcançando vidas. Foi cantado aqui, você não é descartável. Aí a gente pensa assim, vou louvar esse hino porque esse hino fala comigo. Mas às vezes ele fala conosco, e fala mesmo, né? Mas o Senhor nos usa de uma forma também horizontal, vai alcançar corações. É que a gente não imagina. Quem dança, quem toca, quem faz uma coreografia, não imagina o que o Espírito Santo faz através das ações que nós entregamos e dedicamos ao Senhor. Então, quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, eu acredito que ele não tinha dimensão do que o Espírito Santo ia fazer. Até porque o livro de Atos, quando esse título é dado, isso aqui, queridos, é um título dado humanamente falando, e nós sabemos acerca disso. Mas o livro de Atos, segundo aquilo que muitos concordam, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque aqui só tem gente fazendo o que faz por causa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado. É o Espírito Santo que conforta, Ele que consola, Ele que é amigo, Ele que é abrigo. O Espírito Santo tem uma função tão importante na igreja. E eu tenho sido muito confrontada com isso, meu pastor. Porque às vezes, olha aqui para mim, a gente aprende a dar glória a Deus. A gente aprende a dar aleluia, dizer Jesus, tu és maravilhoso. Mas a gente tem uma dificuldade de cultuar e adorar o Espírito Santo. E Ele é Deus. Deixa eu te dizer, você já orou em algum momento da sua oração? Você não conseguiu mais orar? Parou ali, parece que faltou palavras, porque a lágrima rolou na sua face? Quem já viveu essa experiência? Você já começou a orar em algum momento e você disse, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, daqui a pouquinho... Já aconteceu? Você já cantou em algum momento, você começou a cantar, né? Tu és santo. Aí daqui a pouquinho, que outra palavra, você ficou embargado. Já aconteceu? E o restante do louvor? E o restante da oração? Sabe quem entra? O Espírito Santo. Porque ele funciona como um redator. Sabe um redator que passa limpo um texto? Ele vai pegar tudo aquilo que você queria falar e não falou. Aleluia. E ele vai diante do Pai dizendo, essa lágrima aqui, ó, ela estava pedindo a porta aberta. Aleluia. Essa outra lágrima aqui, ela estava dizendo, salva meu filho, liberta meu filho, cura, faz uma obra na minha casa. O Espírito Santo funciona como redator. E deixa eu liberar algo. Emanuel significa Deus conosco. Mas Jesus, antes de ser assunto aos céus,
E Lucas vai dizer isso no capítulo 24 do evangelho que ele escreve. E ele vai falar isso também no capítulo 1 de Atos, porque o capítulo 1 de Atos parece que é uma sequência do evangelho que Lucas escreve. Ele vai dizer que Jesus deixa muito claro um detalhe, gente. Olha aqui para mim. O que Jesus deixa claro? Eu enviarei outro consolador. Vou repetir. Eu enviarei outro consolador. Esse outro consolador aqui, lá no grego, tem dois verbos que podem ser traduzidos para outro. É hétero, que significa outro de outra espécie. Por isso que nós somos heterossexuais, porque nos atraímos, e isso é a forma correta de ser, porque Deus criou macho e fêmea, por pessoas de sexo oposto. Mas quando Jesus está dizendo eu enviarei outro, o verbo não é hétero, a expressão é allos, que significa outro do mesmo. Você não entendeu? Vou repetir. É outro do mesmo. Ele está dizendo, eu vou enviar outro que faz a mesma coisa que eu faço, que ajuda do jeito que eu ajudo, que estende a mão como eu estendo, que caminha ao lado como eu caminho. Aleluia. Só que Emanuel é o Deus conosco, mas o Espírito vai ser o Deus dentro de vós. Ah, não, você não pegou. Emanuel, Deus conosco. Conosco como? Andando à nossa frente, andando ao nosso lado, a nossa retaguarda. Mas você tem o privilégio, querida, de ter o Espírito, que é Deus, dentro de você. A maior raiva do inimigo é que ele queria ser além de Deus. Aí Deus diz assim, eu te destituo, desce. Aí ele pega mortais como nós e nos faz a imagem dele conforme a semelhança. Aí pega o Espírito, que é Deus, aí diz para Satanás, olha aí, ó, você queria ser além, né? Mas eu estou pegando ela e estou colocando o Espírito dentro dela. Ah, eu tinha melhorado glória no teu lugar. Você tem o privilégio de ter Deus habitando dentro de você. Isso é pouca coisa? É? E por que vez ou outra você fica lá dizendo, eu não sou ninguém? Ah, eu não presto. Que é isso, querido? Quando você se vê no espelho, você nem sabe, mas lá está a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. E aí eu começo aqui, para a gente fechar. Eu falei que eu não vou te cansar, nem posso. O texto vai dizer para nós, Lucas dizendo, que Deus vai usar uma mulher. Eu gosto de Deus porque, como eu disse, Atos dos Apóstolos é um livro que vai mostrar para nós a evidência de homens. E aí eu falo de homens mesmo, sexo masculino, ok? Homens que se destacam. Imagina Jesus chegando para os discípulos e eles estão todos ali reunidos, era uma multidão. Estou no capítulo 1, com mais ou menos 500 pessoas, e Paulo contesta e afirma isso. Está todo mundo olhando para o céu, se despedindo dele. Todo mundo com o coração bem triste, né? Achando assim, ele nos frustrou, porque ele disse que ficaria e agora ele está embora. Aí eles ouvem uma voz que diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vós viste subir, ele vai voltar. Só que Jesus dá uma ordem antes de subir. Ah, gente, se você compreender isso aqui, eu queria estar aí para dar um glória ao teu lugar. Mas olha para mim. Jesus no diálogo com eles vai dizer assim, ó, voltai para Jerusalém. Voltai para onde? Mas sabe o que é Jerusalém? Jerusalém, nesse momento aqui, é um cenário de dor. Lá em Jerusalém, ainda tem lá as marcas do sangue dele na Via Dolorosa. Jerusalém? Tá lá os romanos querendo encontrar com os discípulos, com os crentes, né? Para fazer o quê? Matar, decapitar. Não combina, né? Jesus dizer assim, Thaís, volta para o cenário da dor.
Pegou não? Jesus dizia assim, ó: volta para o ambiente de onde você queria fugir, mas eu não dei ordem. Porque tem uns cenários e uns ambientes que a gente quer, desculpa a expressão, meter o pé de lá. Cara, não quero ficar não. Aí Deus está dizendo, eu não dei ordem, volta. Às vezes a gente está com a mudança pronta, Ele está dizendo, desarruma a mudança. Eu não mandei você sair daí. Aleluia. Volta. Aí eu imagino os discípulos, o pensamento deles, ele nos frustra, nos manda voltar para o lugar da dor e ainda nos abandona, que Ele não vai estar conosco. Só que Jesus está dando uma receita infalível: volta. Por quê? Porque vocês receberão o Espírito, e esse Espírito vai dar poder e revestimento. Só para você compreender, Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos quem? Não os 500. Porque tem gente que recebeu direcionamento. Se você compreender isso aqui, você vai ficar mais crente. Recebeu direcionamento, volta para Jerusalém. Mas tem gente que pegou atalho para Emaús. Nem pegou, né? Tem gente que diz, eu vou para Emaús, não vou para Jerusalém não. Teve gente que ficou disperso. Mas 120 disseram, vamos fazer o que Ele mandou? Vamos aguardar. O que? A promessa. Aonde? No cenáculo. 10 dias. Quantos dias? Eles estão ali. Gente, tinha mulher no meio. Se tem algo que mulher é ansiosa. Primeiro dia, ainda mais quando marca com alguém. Fulano, te espero 3 horas da tarde. 3:05, tô indo embora, tá? Não é assim? Não chegou, tá atrasado. E a gente diz assim, te esperei 1 hora. Esperou 5 minutos. Aí imagina alguém olhando um para o outro dizendo, primeiro dia, nada. Ah, vamos orar? Vamos. Vamos orar o quê? Vem, Espírito. Nesse momento, Jesus já estava no céu. Já tinha sido recebido pelos anjos. Salmo 24 se cumprindo. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. E entrará o Rei da Glória. Verso 7 e 8. Aleluia. Ele já está tentado à destra do Pai. E, ó, isso aqui é conjectura minha, tá, gente? Por favor, entenda isso. Em minha imaginação, sem ferir o texto, eu imagino Jesus olhando para o Pai e dizendo, libera o Espírito sobre eles. A Bíblia diz que tudo que concordares na terra será concordado aonde? Mas para que haja concordância no céu, o céu precisa estar alinhado. A terra precisa estar alinhada àquilo que o céu determina, sim ou não? E já era desejo do Pai. Jesus já tinha dito, eu vou enviar outro do mesmo. E não vai ser anjo não, tá? Você não pegou. Não vai ser anjo. Aí imagina lá, 120, vem Espírito. E Jesus dizendo, vai Espírito. Segundo dia, vem Espírito. Vai Espírito. Terceiro, vem Espírito. Vai Espírito. Vem Espírito, vai. Vem Espírito, vai. 8º, 9º, 10º dia. Vem Espírito. E de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso. E foram vistas línguas repartidas como de fogo. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Uau! Fala para quem está do teu lado, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale. Dali para frente, gente, o Espírito revestiu. E olha aqui o que é revestir. Olha o que é revestir. Olha o verbo. Revestir. Vestir sobre
Entendeu? Isaías diz que quando nós abrimos o coração para Ele, Ele nos veste. Ele nos veste com vestes de salvação. Compreendeu isso? Ele nos veste com vestes de salvação. Mas você já viu aquele dia frio em que você coloca uma roupa, mas coloca por cima um agasalho? Você está revestido. E é isso que o Espírito faz. Porque se você cai simplesmente com a roupa, a probabilidade de machucar é um pouquinho. Mas se você estiver com agasalho por cima, isso aí aplaca um pouco o impacto da queda. É isso que o Espírito vai fazer. Vai trazer revestimento nos teus momentos de dores e aflição. Através do Espírito. E aí eu já cheguei no meio. Os homens começaram a fazer coisas inefáveis. Olha que coisa linda, gente. Capítulo 3 de Atos. Eles estavam lá no capítulo 2. Deus transforma a vida de Pedro, porque Pedro ele andava com uma espada na bainha. Qualquer coisa Pedro sacava da espada. Olha aqui pra mim. Era crente, tá? Tirei até o microfone da boca. Mas não tinha recebido ainda o Espírito. Compreendeu? Aqui não tem não, mas na minha igreja tem alguns que falam assim, eu fui convertida, mas a minha mão não foi. Meu pé também não foi não. É porque não recebeu o Espírito. Porque quando recebe o Espírito, capítulo de número 2, a partir do verso de número 10 para lá, vai dizer que quem não ficou pela cidade, quando viu que o Espírito fez dentro do cenáculo, saiu falando assim, tá todo mundo cheio de vinho. Aí Pedro disse, espera aí que eu vou lá resolver isso. Imagina o João, o Tiago segurando, não vai não, Pedro, ele, calma. Porque agora eu não vou com uma espada na bainha. Agora eu vou manejando a espada da verdade. Aí Pedro diz assim, escute aqui. São 10 horas da manhã, hora terceira. Não tem aqui ninguém cheio de vinho. O que está acontecendo aqui? É que aqui dentro dessa casa hoje tem homens, mulheres, crianças cheios do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito muda até o caráter. Ele muda. Você quer ser mudado por Deus? Permita-se ser transformado pela presença do Espírito Santo. Pede a Ele, me transforma, porque Ele faz. Aí é interessante, porque agora capítulo 3, olha para mim, eles entendem. O que a gente recebe, gente, se você pegar essa chave aqui, leva para casa. Isso aqui vira a tua semana. Aquilo que você tem recebido aqui esses dias de festa, se você não estiver nutrindo em Cristo, buscando para manter, você perde tudinho. E não perde segunda-feira não, perde hoje mesmo. Entendeu? Porque Satanás é sujo. Ele vai fazer de tudo. E ela veio para cá, cheia, brilhando. Vou fazer alguém implicar com ela, fazer um filho aborrecer. Mas aí eu tenho uma palavra para você. Conta de 1 a 10 e diz, Espírito, vem comigo. E para manter o Espírito, como é que faz? Tem um segredo, oração. É que o mal da minha geração é que não ora mais. Vai doer um pouquinho, mas a Bezetacil dói Sara. Não ora não. Ora? Ora nada. Ainda bem que Deus não nos conta conforme as nossas atitudes para com Ele. Porque a Bíblia diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel. E não é fiel a mim não, tá? É fiel a Ele, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Eles vão orar para manter o que receberam no capítulo 3, 2. E quando eles vão orar, a porta formosa tem o quê? Um paralítico assentado. A Bíblia diz que o homem pede esmola, eles não têm, mas eles têm algo melhor do que dinheiro. Eles têm cura e milagre. E tem presença do Espírito. Se eu pegasse isso aqui, gente, você vai sair daqui com tanta autoridade que você vai dar não aquilo que a pessoa está pedindo, você vai liberar sobre ela aquilo que ela verdadeiramente necessita. É o que aconteceu. Capítulo 4. Eles vão ser impelidos diante de um sinédrio a negar a Jesus. Mas eles têm um Espírito. E eles não negam. E Pedro ainda vai dizer algo. Como é que poderemos deixar de ouvir, de falar daquilo que temos visto e ouvido?
E ali está um homem por nome Gamaliel, cujo Saulo, se assenta aos pés dele para aprender, que ele era um doutor da lei, ele era um dos mais sábios e magistrados da época. E ele diz assim: deixa esses homens para lá. Se essa seita aí, ela for uma seita passageira, isso tudo vai acabar. Mas se não, como eu queria que Gamaliel tivesse hoje aqui, para ele ver que aquilo não era uma seita, para ele ver que o evangelho nos alcançou hoje também. Aleluia. Capítulo 5. A igreja de Atos está crescendo. Só que o problema no capítulo 5 agora, pastor Johnny, não é da porta para fora, é da porta para dentro. Porque agora tem gente que entra dentro da igreja que acha que pode enganar ao espírito. Acha que pode brincar. Eu vou falar, tá? Acha que pode vestir uma roupinha de crente, botar uma biblinha na mão e tá tudo certo. Vai vendo. Aí quando pisou lá, tem um Pedro. Lembra de Pedro? Agora já está transformado. Aí Pedro olha para Ananias e Safira. Primeiro vem Ananias. Pedro diz assim: rapaz, quem foi que te deu autoridade para que você pudesse mentir ao Espírito? Morreu. A Bíblia diz que os jovens vieram e levaram e sepultaram. 3 horas depois, entra Safira. Gente, 3 horas é o tempo suficiente de você repensar algumas coisas e não agir igual o outro agiu. 5 minutos já é tempo de você parar e pensar: pera, eu não vou fazer a mesma coisa que ele não. Mas Safira repete. E ela ainda faz pior. Ela confirma algo que Pedro diz para ela, sabendo que era mentira. Entendeu? Pedro pergunta: é verdade que vocês venderam a propriedade por tanto? Ela: sim. E Pedro já sabia que não. Aí Pedro diz para ela: mulher, por que você está tentando enganar o Espírito? Morreu. Só que olha para mim. A Bíblia vai dizer que no capítulo 6 a igreja está crescendo. E Deus precisa levantar homens para que a obra não pare. Homens para trabalhar servindo a mesa. Homens que vão trabalhar nos bastidores. Mas para trabalhar nos bastidores não pode ser de qualquer jeito. A Bíblia diz que tem que ter boa reputação. Segundo, ser cheio do Espírito. E terceiro, sabedoria. Peraí, não, a ordem não está inversa não, tá? É isso mesmo. Porque antes de ser cheio do Espírito, tem que ter boa reputação lá fora. Não entendeu? Não adianta nada estar aqui com o microfone na mão, sapateando, tocar, cantar, liderar e lá fora não dar testemunho. Porque antes de ser cheio do Espírito aqui, você precisa honrar o nome do Senhor lá fora. Aí Estevão se destaca. Mas porque se destaca, é perseguido. Porque quem se destaca sempre vai sofrer perseguição. O ministério mais curto que eu vejo na Bíblia é o de Estevão. Começou e porque fez bem feito, morreu. Mas olha para mim, precisou um Estevão morrer para um Paulo nascer. Você não pegou não, vou repetir. Estevão morre e quem nasce? Paulo. Um dos maiores e mais fundados ministérios que você vai ver na Bíblia. Porque quando Estevão morre, o corpo cai, a Bíblia diz que a capa dele caiu aos pés de um tal Saulo de Tarso. Só de Saulo pegar a mão na capa, a unção já estava indo. Você não entendeu? Aleluia. Aí o texto vai dizer para nós que é dentro desse capítulo. Mais 5 minutos ou 10 a gente termina. Homens que você ouviu aqui falar, não viu? Estevão, Paulo, Pedro, João, Filipe, gente. Pastor de Samaria. De repente, ele ouve uma voz que diz assim: deixa tudo aí, vai para o deserto. Aí daqui a pouco, quando ele fecha o olho e abre, onde ele já está? No deserto.
transportado para pregar para um. Não, você não pegou não, vou falar de novo. Para pregar para um. Coisa linda que Deus faz, né? Ah, Senhor, não vou. Aí Deus vai sim. Mas quantos tem lá me esperando? Um. Você não entendeu? Mas é um que vai mudar toda a história. Toda a história de um continente. Porque aquele homem era um etíope, eunuco. Ele era um conselheiro, ele era um economista na época. Ele era como se fosse, naquela época, cuidava dos bens da rainha de Candace. Aquele homem, gente, coisa linda. Ele olha para Filipe. Filipe diz assim: você está entendendo o que você lê? Estou entendendo não, tem ninguém para me explicar, pois eu vim aqui só para isso. Aí explicou. Aí o homem tá. E agora o que eu faço? Você precisa ser batizado. Gente, é deserto. Eu acredito que o Senhor fez brotar uma lagoa no deserto só para batizar o homem. Ali a água. Eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que o homem foi. Olha a África sendo evangelizada por causa de um homem. Você não entendeu? Quando Deus te colocar em alguns lugares, não reclama não. Porque muitas vezes Deus pode estar te colocando diante de alguém que vai se tornar o maior evangelista de toda uma região. Só que aí eu cheguei aqui no capítulo 9 e eu já vou fechar. Tantos homens se destacaram, mas a Bíblia fala de uma mulher. Olha o nome, Dorcas. Talvez você nem colocaria o nome da sua filha de Dorcas. Porque quem acha, olhando esse texto, pensa que Dorcas pode ser uma mulher idosa. Mas eu tenho cá minhas dúvidas. E eu te digo por quê. É a única mulher que a Bíblia chama ela de discípula, só ela. Poucas mulheres são citadas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas as que são citadas são de uma relevância incrível. Por exemplo, tem uma mulher por nome Lídia, que era vendedora de púrpura. E quando Paulo chega em Éfeso, essa mulher, ela muda a história daquela cidade, porque ela abriga Paulo na sua casa. Ela é um canal de Deus. Tem uma mulher por nome Priscila, e todas as vezes que Paulo fala acerca do ministério dela e do marido, Paulo cita o nome dela na frente do nome do marido, segundo a relevância que ela tinha. Priscila e Áquila. Era assim que Paulo falava. Mas aqui é uma mulher que ela não pastoreia não, gente. É uma mulher que não está à frente de igreja. Mas a função dela é de uma importância tão relevante, porque ela faz aquilo que ninguém faz. Ela aquece. Vou repetir. Ela aquece. Eu acredito que ela não entrega somente uma manta. Com a manta vem um abraço. Isso aqui é lindo. Ela se utiliza de uma função, na verdade, de um objeto que é de uma irrelevância tão grande. Uma agulha. Olha aqui para mim. Se você achar uma agulha na rua, você abaixa para pegar? Não. Ah, uma agulha. Se você achar um relógio, você pega. Mas uma agulha? Pois é. Quando eu vejo isso aqui, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. São coisas insignificantes que muita gente não dá valor, que eu uso para glorificar o meu nome na vida de alguém. Você nem pegou. É porque às vezes a gente diz assim: eu só vou levar um bolo. Mas você não sabe o valor que tem. Ah, mas eu só vou limpar o banheiro. O quê? Você não imagina o valor que tem. Mas eu estou na escala para ficar lá, ó, olhando os carros. Você não imagina o valor que tem. Sabe o que eu acho lindo? É que às vezes a gente tem o costume de achar que o culto acontece da porta para dentro. Mas aí eu lembro 2 homens por nome Eldade e Medade, que estavam numa lista, sabe, para trabalhar em função do povo de Israel. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Moisés ora a Deus e apresenta o nome dos 70 para dividir a carga. Eldade e Medade, eu não sei se estavam no campo lavrando a terra, eu não sei se eles estavam varrendo o arraial, mas eu sei que eles não estavam no meio da congregação. Mas o Espírito que pegou 68 aqui alcançou quem estava lá fora também. Isso é para você entender que quando o Senhor escolhe, posso liberar? Pode estar lá na cachaça agora.
Vou melhorar para você entender. Pode estar na prostituição, pode estar lá dentro de um centro espírita. O céu está dizendo: é meu, eu vou marcar, vou separar, transformar, libertar e vou trazer para trabalhar em prol do reino. Você crê nisso? Aí a Bíblia diz que é uma mulher que tem uma função de costurar. Ah, ela só costura. Não, ela costura. Ela não só costura, ela costura. Ah, ela só canta. Não, ela não só canta, não. Ela adora. Ah, ela só rege. Não, ela não só rege, não. Ela rege. Aleluia. Ah, ela só ora. Ela não só ora, não. Ela ora. Oh, glória. Eu estaria dando glória aí no teu lugar. Pare de depreciar aquilo que o outro faz. Aprenda a ver Deus nas pequenas coisas, na vida de quem quer que seja. Deus confiou algo a você. E o que você tem feito com aquilo que Deus colocou na tua mão? Pergunta para quem está do teu lado. Está usando ou está na inutilidade? Está usando ou está na inutilidade? Hein? Vem comigo para a gente fechar. A Bíblia diz que essa mulher era cheia. Ela era... não era pela metade nem rasa, cheia. Porque tem gente que se conforma na... ah, não, tá bom. Você faz o quê? Não, esse ano não vou participar, não. Eu só vou ficar ali sentado, observando. Era para você estar aqui, perdeu a oportunidade. Entendeu? Era. Até porque aqui é cadeira, né? Mas lá na igreja é banco. E membro de banco é verniz, prego e madeira. Você podia estar aqui na função. Meu pastor diz: quem não se envolve, não se desenvolve. Tem gente atrofiada no reino, por quê? Porque não quer se envolver. Eu posso te dizer uma coisa? Essa aqui é uma empresa celeste. E aqui sempre tem vaga. Você não pegou, vou repetir. Aqui sempre tem vaga. E nem precisa de experiência. Pode trazer o currículo, que enquanto você trabalha, você se aperfeiçoa naquilo trabalho que Deus te mandou para você fazer. Aí vem para mim aqui, para a gente fechar. Dorcas, discípula, a única. Porque um discípulo se assenta com o mestre para aprender. Eu nem sei se essa mulher conheceu Jesus. Andou com ele, viu em algum momento Jesus passar por ali em Jope. Não sei, gente. Porque nem tudo a Bíblia relata dos feitos de Jesus. Nem tudo. Mas uma coisa eu sei, essa mulher, ela foi tocada numa região que é uma região complicada para a época. Porque Jope tem uma particularidade geográfica. Era uma região cercada por montanhas. Ventos passavam ali de tempo em tempo. Inclusive um vento muito conhecido que Paulo cita ele em Atos capítulo 28, chamado Euroaquilão. Um vento forte. Quando passavam as embarcações, viravam. E é interessante dizer que ali em Jope tinha muitas viúvas e órfãos, que os maridos saíam para trabalhar e não voltavam. Pressuponho, pensemos que Dorcas tenha ficado viúva. Imagina, a Bíblia não fala, mas imagina que ela tenha perdido o marido. Imagine que ela tenha filhos. A Bíblia tem algumas informações que ela oculta de nós, gente. Mas sem ferir o texto, a gente pode imaginar que, suponhamos que é uma mulher que está anulando a sua dor em função do outro. Quem pegou isso aqui? Ela diz: está doendo em mim. Mas como é que eu me saro? É quando eu abraço. É quando eu me entrego. É quando eu me dou. O altar nos cura, gente. Esse ambiente aqui nos refaz. Quantas vezes você entrou por aquelas portas tristinha, chateado, um problema no trabalho, você botou o pé ali, tinha uma adoração fluindo, aí o Senhor começou a tratar em você. Essa mulher tem uma linha, uma agulha. E o que a agulha faz? Ela une o que? Parte. Você entendeu? Deus te colocou em alguns ambientes para fazer isso aqui, ó. Restaurar aquilo que estava dividido. O que essa mulher faz? Roupa.
O que roupa faz? Veste, encobre a vergonha. Não entendeu? Num tempo onde tem gente usando o WhatsApp para disseminar vergonha alheia, Dorcas estava lá dizendo: não, eu vou cobrir a vergonha com amor. Eu até sei de algumas situações por aí, mas eu prefiro abraçar, eu prefiro acolher, eu prefiro orar. Isso aqui mexe comigo, gente. Isso me confronta. Porque a Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras e esmolas. Observa que Lucas não usa esmolas como sinônimo de boas obras. Porque boas obras, eu dou daquilo que eu tenho. Esmola, muitas vezes eu dou daquilo que só tenho aquilo. Você já esteve na rua em algum momento que alguém diz assim, ó, tem R$2. Aí você fala, eu só tenho esses R$2. Já aconteceu? Aí o Espírito Santo diz assim, dá. Aí você diz, só tenho esse, né? Mas toma. Aí sabe o que acontece? Volta para você. De que maneira? Transbordante, sacudida, generosa. Porque Deus faz isso. É uma mulher que não dá só do que ela tem, ela dá até daquilo que lhe falta. Aí a Bíblia diz que essa mulher fica enferma e morre. Ficou enferma e morreu. Peraí, não tinha ninguém lá para orar por ela? Tinha. Será que ninguém percebeu? Talvez alguém percebeu. Talvez ela comentou dos sintomas que estavam sentindo. E eu fico me perguntando, uma pessoa que faz tudo certo, que se doa, que se dedica, também passa por dificuldade? Ué, mas o evangelho que pregam por aí não é um evangelho que vai ficar tudo bem? Ah, esse evangelho não é pregado aqui não, né? Graças a Deus. Porque um que estão pregando por aí está dizendo, não, vai ficar tudo bem. E Jesus diz assim, tereis aflições. Entendeu? Ah, mas pastor Jones, eu me peguei perguntando. E a minha pergunta foi a seguinte: tem crente que se entrega tanto, adora tanto, contribui tanto, não falta um culto, mas daqui a pouco o telefone do pastor toca, irmã fulana está passando por uma situação difícil. Você já vivenciou isso? Pessoas que às vezes você diz assim, não, fulano tinha que ser imune à luta, gente. Porque, meu Deus, ela é tão entregue à obra. E daqui a pouco, um vento sopra lá. Passa por um vale. Chega um diagnóstico. Eu me perguntei, por que, Senhor? Pessoa é dizimista, é fiel, entrega. Daqui a pouco desempregado. Por que, Senhor? É uma mulher de Deus dedicada ao esposo, à família, aos filhos. Daqui a pouco o filho se rebela. Por quê? Sabe o que Deus falou comigo? Olha para mim. Porque tem situações que nos fazem mudar de nível. Você não pegou, mas eu vou te explicar. Olha para mim. Tem situações que nos fazem mudar de nível. Você quer ver na Bíblia? Jó. Olha o currículo. Deus falando, hein? Satanás veio para dar relatório a Deus, porque Satanás tem que dar relatório do que ele faz. De onde você vem? Vem de passear na terra, rodear por ela. Viste meu servo Jó? Vi, homem íntegro, reto, justo, se desvia do mal. É verdade. Mas também tu está abençoando ele. Pode ir lá tocar. Quem deu ordem? Satanás foi o quê? Já é, tô indo. Tocou. No mesmo dia. Pega isso aqui, gente. No mesmo dia, Jó sepultou 10. Não morreu um hoje, outro semana que vem, não. Os 10 filhos. Filhos no mesmo dia. E esse homem erguia altares a Deus. Antes dos filhos fazerem festa, dizendo, vai que meus filhos pequem, né? Estava tudo bem com ele. Dizimista, ofertante. Só que aí, chegou o mal na pele dele. De dele, a mulher olhou e disse, rapaz,
amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: mulher, você fala como uma louca, aceita o bem dele, mas não aceita também o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Só que olha aqui para mim. Sabe a conclusão que Jó chega de tudo que ele passa? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Você não pegou. Vou melhorar. Antes eu tinha emprego, eu tinha casa, eu tinha carro, eu ia para a igreja, cantava, adorava, mas era uma relação não tão íntima. Te conhecia de ouvir falar. Precisou perder tudo, ficar enfermo, para eu mudar de nível, porque agora os meus olhos te veem. Segura a mão dessa pessoa que está do teu lado. Olha nos olhos dela. Diz para ela: esse vento, essa luta, esse sofrimento vai elevar você de nível. Tem uma Dorcas enferma, trabalhando, mas ficou doente, costurando, aquecendo, mas a morte chegou. Para quê? Mudar de nível. Você não pegou para mudar de nível. E eu encerro aqui. Encerrei já, fechei. Olha que coisa linda. Morreu. Costume do judeu não era velar corpo, ok? Isso é uma tradição egípcia e Roma também se fundamentou nisso. Mas a Bíblia vai dizer que eles pegam ela, lavam o corpo. Era a tradição. Lavar com uma água morninha, ungir com óleo, envolver em pano e depois sepulta. Fizeram tudo isso com Dorcas. Mas alguém disse assim: não vamos sepultar não. Vou melhorar. Lavaram, ungiram, envolveram. A cova já estava aberta. Mas tem alguém dizendo: não sepulta. Vamos subir com o corpo. Não disse que ia mudar de nível? Vamos subir com o corpo. Você não entendeu? Vou repetir. Vamos subir com o corpo. Eu estou falando para crente hoje aqui que está carregando o peso de alguém que está morto já. Estou falando para mães que estão hoje aqui, que estão carregando o filho morto espiritualmente nas costas. Quem ora lá é você. Quem jejua é você. Eu estou falando para esposas aqui que estão carregando o peso de um marido morto nas costas. Eu estou falando para homens aqui que estão carregando o peso de alguém que está morto dentro de casa. E talvez alguém olhou para você e diz: abre mão, sepulta. Aí você diz: não, eu vou levar para um nível acima. Eu vou repetir. Eu vou levar para um nível acima. Por quê? Porque o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. Para onde? Para os montes. E de onde? De onde me virá o socorro? Eu descobri: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pega essa situação, leva para um nível acima. Vou repetir. Leva para um nível acima. Leva. Eu vim aqui como boca de Deus para sua vida. Não vai enterrar. Eu vou melhorar para você entender. Não vai divorciar. Não vai abrir mão. Não vai abrir mão. Nem vai mudar de bairro por causa da vergonha. Você vai subir de nível. Você vai elevar de nível. Vai elevar. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos fala de ações do Espírito Santo. Está chegando aí um tempo aonde o Espírito Santo vai entrar nessa casa. Aonde ele vai entrar nesse casamento, nesse ministério. Olha para mim. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Jones? Mulheres Redenção.
Olha para mim, terminei. Capítulo 5. Tem uma mulher que morre. Safira. Prejudicial demais para continuar viva. E Dorcas, essencial demais para continuar morta. Pegou não? Não entendeu? Tem gente que é prejudicial. O Senhor está dizendo, vou preparar e vou levar. Mas tem gente que está dizendo, vai morrer não. Você não entendeu? As tuas obras vão continuar falando. Você ainda tem muita função no reino. Tem muita coisa para fazer. Gesana, e onde é que Dorcas estava? Qual o nome da cidade? Jope. Quem lembra de Jope na Bíblia? Lembra? Jonas. Para onde ele foi? Jope. Para quê? Fugir para Tarsis. Jope é conhecida como cidade de fuga. Mas num lugar de onde todo mundo foge, Dorcas está dizendo, eu vou ficar. Você não pegou. De onde todo mundo foge, Dorcas diz, aqui eu fico. Mas eu não fico para falar mal. Eu fico para funcionar. Eu fico para dar retorno. Eu fico para trabalhar. Se ficou, trabalha. Pastor Jones, o que o Jardim Catarina mais tem é a igreja. Olha aqui para mim, Assembleia de Deus Redenção. Se ficou aqui, fica na funcionalidade, não fica na inutilidade não. Ah, eu vou repetir. Fica para trabalhar, fica para ser útil. Não espera convite particular do pastor. Não me convidou, não me chamou. Se apresenta a você, crente. Você tem maturidade espiritual de quanto tempo? Ah, meu Deus. Corre lá. Aonde, Lida? Chama Pedro. Às vezes, o que a gente queria, olha para mim, não era nem Pedro, gente. Porque tem momentos na nossa vida que às vezes a gente quer por perto quem está muito longe. Quantas vezes, né? Jesus já levou alguns que eram referência para nós. Aí você diz assim, ah, se mamãe estivesse aqui, se irmã fulana estivesse aqui, nossa, ela era uma coluna. Mas deixa eu falar, se tem um Pedro por perto, chama ele. Vou melhorar para você entender. Às vezes a gente quer a oração de quem não está mais entre nós, ou de alguém que está longe. O Senhor está dizendo, está reclamando por quê? Dá uma olhada para quem está do teu lado aí agora, gente. Olhou? É a resposta de Deus para sua vida. Você não vai dar glória não? Traz Pedro. Pedro tinha acabado de orar por Enéas, que estava 8 anos enfermo. Aí ele disse, Enéas, o Senhor te dá saúde. Olha Pedro no estágio. Aleluia. Porque Pedro andou com Jesus para fazer estágio, né? Aí agora Pedro tem que entrar dentro de uma casa que não é para orar para o enfermo, é para orar para quem está morto. Quem está morto tem pressa, tá? Deixa eu falar algo aqui que o Espírito Santo comunicou no meu coração. É que às vezes a gente vai em alguns lugares aonde quem está lá tem pressa da nossa oração, tem pressa daquilo que a gente tem para liberar. Aí a gente fica fazendo rodeio, a gente senta, conversa, come cachorro quente, bolo de chocolate com calda. Deixa isso para depois, gente. Tem visita que a gente faz que não é pra gente fazer lanchinho, não, é para chegar já orando. Aonde está? Cadê? Tá onde? Já está no quarto. Vamos entrar na guerra, na peleja. Entendeu? Pedro chegou e disse, onde está ela? Eu imagino, Pedro era o pastor da igreja, gente. Devia ter ali, pelo menos, uma recepção, sim ou não? Duvido se chamasse o pastor na sua casa e não fazer nada para ele. Duvido. É um bolinho, um cafezinho, negócio, né? Uma carne assada, não sei o quê. Uma Coca-Cola. Vai dar flecha não, gente. Pelo amor de Deus, hein? Flecha é procedência maligna. Mas vem cá comigo. Pedro chegou e disse, cadê? Tá lá em cima. Pra mim, fechei, tá? Todo mundo chorando. As mulheres, porque mulher quando chora, chora. Todo mundo. Túnica. Sabe o que significa isso? Desestabilidade emocional. Você não entendeu? Tá todo mundo com o emocional abalado.
Aí Pedro chega e diz assim: sai. Porque esse emocional aí abalado, essa instabilidade emocional pode atrapalhar o agir de Deus. Quantas vezes no nosso emocional abalado, mas eu não quero também não, arruma tudo e vai embora. Aí Deus estava falando: mas eu estava agindo. Esse filho não presta. Aí o Senhor disse assim: mas eu já estava trabalhando no coração. Aí sabe o que o Pedro faz? Sai não. Vocês não vão atrapalhar o agir de Deus, não. Pedro fecha a porta. Eu gosto disso, gente. Ele fica sozinho, se ajoelha, olha para mim. Deixei, né? Ele olha para o corpo. Ele está encarando a realidade. E qual é a realidade? Dorcas morreu. Você precisa encarar algumas realidades. Você está fingindo, não, está tudo bem, está tudo ótimo. Encara a realidade. Não, vou falar pro lado de cá, porque só o lado de cá deu glória. Encara a realidade. Tá morto? Tá morto. E aí? Mas eu gosto de Deus, sabe por quê? Porque eu lembro quando Jesus chegou lá em Betânia. Isso é mensagem para outro dia, mas deixa eu só pingar um negócio aqui. Jesus chegou na casa de Maria e Marta e Lázaro estava morto. Só que Jesus tinha mandado um mensageiro antes. Quem lembra? O mensageiro chega e diz assim para Marta: o mestre diz que a enfermidade não é para a morte. Cadê Lázaro? Aí Marta: cadê? Tá morto. E cadê ele? E ele não veio não. Imagina. Como você diz para alguém que não vai morrer se o defunto já foi até sepultado? É a fé contra a razão. A razão diz morto, mas a fé tem que ser ativada. Mas sabe o que eu descobri nesse texto, gente? Não descobri a pólvora, não. Mas eu lendo algumas versões da Bíblia, tem uma versão que é King James atualizada que diz assim, ó: avisa que essa situação não vai terminar em morte. Vamos para o português? Para traduzir? Não vai terminar em morte. Peraí, morreu, mas não termina em morte. Não entendeu? Vou repetir. Jesus diz: não vai terminar em divórcio, mas divorciou, mas eu vou chegar e o casamento vai ser restaurado. É isso que ele está falando aqui, ó. Quando Pedro chega, a realidade é morto. Mas quem diz que a história vai terminar em morte? Você não pegou, vou repetir. Quem diz que termina do jeito que está? A última palavra vem. Pedro orou. Oração simples. Eu imagino Pedro dizendo: Senhor, tem uma mulherada chorando muito. Estão desesperadas. Estão mostrando as túnicas. Aqui tem muita gente que costura, Senhor. Isso é conjectura minha. Mas como Dorcas, só ela. Tem umas que dão remendo, mas Dorcas tem paciência em cada ponto. Aleluia. Dorcas, quando vai visitar, ela entrega, mas ela tem um abraço, ela tem uma palavra amiga para dar. Elas estão sentindo falta dela. Faz alguma coisa. Imagino Jesus dizendo: Pedro, você está cheio do Espírito que você recebeu no Pentecoste. Levanta, libera uma palavra. Pedro levanta, segura na mão dela, olha nos olhos dela e diz: Tabita! Não, você não pegou. Olha para mim, porque está morta. Sangue já parou, coração não bate mais, funções renais já não estão mais ativas. Se você pegasse isso aqui, você teria dado glória. Aonde ela está agora? Já está no seio de Abraão. Mas a voz de alguém cheio do Espírito Santo ultrapassou a barreira do som. Chegou lá: Tabita, levanta! O coração bateu.
batendo, o coração batendo, o coração batendo, os olhos abriram. Quem ela viu? Pedro. Você não entendeu? Imagina ela dizendo: pastor, o Senhor veio. Pedro estendeu a mão e disse: senta. Agora vem a melhor parte, eu terminei. Pedro com ela pela mão, pastor Johnny. Aonde está a mulherada agora? Lá embaixo, diz, aonde? Me ajuda, aonde? Pedro vem com ela. Desce o primeiro degrau, segundo, terceiro, todo mundo. Desespero. Pedro chega. Vou repetir. Pedro chega. Como que ela tá? Viva. Aí Pedro chega para as viúvas e diz: está aqui. Pedro chega para os santos. Olha o que Lucas escreve. Devolveu-a viva para as viúvas e para os santos. O que são as viúvas? A funcionalidade dela no reino. Porque ela trabalha em prol das viúvas. Deus está falando com você hoje. Ele vai te devolver a vida. Ele vai devolver a unção. Ele vai colocar nas tuas mãos, aleluia, autoridade espiritual. Ele vai te capacitar no reino. Não é para você pegar esse talento e postar no Face: o Senhor me deu a unção do canto, tô cantando aqui no TikTok. Não! É para trabalhar no reino. Vou melhorar porque foi pouco, glória. É para trabalhar no... Mas a Bíblia diz que devolveu aos santos. O que são os santos, gente? É a congregação. Você não pegou? É que tem gente que depois que Deus abriu a porta, ele investe em tudo quanto é canto. Vou ajudar. Vou falar, tá? Vou doar uma cesta básica ali pro fulano, vou abençoar o fulano. E os santos? Não vai dar glória não, né? Tudo bem, não tem problema. E os santos? Deus está dizendo para você hoje aqui neste lugar. Ele vai restaurar aquilo que você havia perdido. Para que você volte a funcionar no reino. Para que você volte a se doar no reino. Para que você possa se entregar para o reino. E eu tenho uma pergunta a fazer. Observa que esse texto está sendo relatado depois que Tabita morre. Como é que você vai ser lembrado depois da morte? Graças a Deus já foi tarde. Ou está fazendo falta? Quem é você no reino? Se coloca de pé, eu quero orar contigo. Tem uma agulha na tua mão. Tem um louvor nos teus lábios. Tem joelhos para se dobrar. Tem dons e talentos. Paulo diz assim, ó: cada um utilize o talento, o dom naquilo que lhe for útil. Você pediu para cantar e você não canta, só canta debaixo do chuveiro. O pastor dá oportunidade. Você pediu dons, o Senhor te deu. Você não usa. Mas eu oro contigo hoje. Não vou te chamar para vir aqui à frente, não. É você e Deus aí do seu lugar. Porque você sabe a utilidade que você tem no reino. Eu quero orar contigo. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, que você vai orar junto com ela. E eu creio numa unção que é transferida. Eu creio. Porque se você estiver sentado do lado de alguém que hoje está fraco espiritualmente, eu creio que tem renovo do céu para a sua vida aqui hoje. Eterno, nós estamos em tua presença. Vai clamando a Ele, vai orando. Nós queremos te exaltar, te louvar por tudo que o Senhor tem feito.
Obrigada, Senhor, porque essa noite o Senhor tem falado conosco. Obrigado que o Senhor tem nos despertado, porque é o Teu Espírito que nos move a vivermos uma vida, Senhor, diferente. Pai, nós não queremos ser mais um. Nós não queremos ser melhor nem pior. Nós queremos ser diferentes. Nos desperta, porque neste tempo o Senhor tem chamado um povo, mulheres como Dorcas, que possam, Pai, ter funcionalidade no reino, na Tua obra. Senhor, se tem alguém aqui triste, abatido, levanta. Se tem alguém se sentindo fraco, Senhor, fortalece. Se tem alguém se sentindo desprezado, acolhe. Deus, porque reino é lugar de tratamento. Pai, nós hoje estamos saindo daqui diferente de como chegamos, na certeza de que nunca mais nós seremos os mesmos. Compreendemos que o Senhor tem chamado-nos para trabalhar para Ti, a fim de exaltar e glorificar o Teu nome. Deus, queremos fazer a diferença na nossa casa, na faculdade, na rua, na comunidade onde estamos. Queremos fazer a diferença dentro da igreja, aqui no templo. Queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas que geram vidas na vida de outros. Queremos ser como Pedro, queremos ser como Dorcas. Queremos ser marcados por Tua presença. Trabalha em nós e através de nós. Essa é a oração que eu te faço, crendo em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina e que domina para todos sempre. Você pode glorificar o nome dEle, você pode exaltar a Ele. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto. Glória! De novo. Eu vou devolver o microfone, mas deixa eu fazer duas perguntas. Os crentes em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, levanta a mão lá no alto. Os crentes, mais alto que você puder. Isso é coisa linda. Eu gosto de pedir para levantar lá no alto, para o inferno ver o que ele perdeu. Abaixa a sua mão, você que está aqui hoje, afastado, desviado, não crente. Eu quero só te conhecer. Levanta a mão, você desviado, afastado, não crente. Vocês estão desviados? Afastados, não crente? Oi? Afastado? A porta está aberta. E não é aquela porta, é a porta da graça. Eu só tenho uma pergunta a fazer, sem muito rodeio. Vai sair daqui hoje sem Jesus? Vem, está na hora de voltar para casa, vem. 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 Quem acompanha ele aqui? Quem acompanha ela? Vem. Eu quero alguém aqui do lado abraçando ele, abraçando ela. Isso. A terceira vida para Jesus. Vem. Vem. Isso. Esse foi o ato mais inteligente que vocês tomaram. A decisão mais acertada. Ainda dá tempo. Tiago vai dizer que ele ainda não chegou aqui, que ele não quer que muitos se percam. Gesana, eu ouço falar que Jesus vai voltar há tanto tempo. Por que não voltou ainda? Porque Ele está dando tempo para você se decidir. O inferno é terrível. Dá Mi maior para mim, por favor, pastor. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, moço. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Vem pra casa, volta. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, ele não desiste. Oh, aleluia. Ouça. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Não importa
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite O que ele faz? Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste De você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Pastor, chega aqui, por favor, com todo respeito. Qual o seu nome? Júnior. Seu nome? Yasmin. Gente, Júnior e Yasmin precisam procurar a igreja. Por quê, gente? Por quê? Pastor Jones vai cuidar de vocês. Trabalhar, tratar. Daqui a um ano, culto em ações de graça. Por um ano que vocês voltaram para casa. Amém? A igreja pode aplaudir mais forte que puder.